E aí, tudo bem? Eu Tô sou o bem, Wesley você. Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. Quinta temporada e nós já vamos lá pelo sexto episódio. E hoje nós vamos conversar com a Tila Bartolomeu, que está lá na Alemanha, em Berlim. E você já sabe, a gente está conversando com um monte de gente que mora longe. E hoje nós vamos sair agora da América, nós fizemos um tour lá pela América, agora nós vamos voltar para a Europa, onde nós começamos, na verdade. Nosso primeiro episódio foi lá em Portugal. Tila, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela confiança de dividir um pouquinho da tua história com a gente. É um prazer te receber. Você está em Berlim Isso, correto. e me conta. A primeira pergunta que eu faço, lógico, a gente tem tempo para contar essa história com os detalhes possíveis, mas a primeira coisa que eu gosto de saber é assim: você lembra qual foi o momento assim que veio essa ficha? Eu vou embora. Aquele momento, porque lógico, eu sei que isso é uma construção, né? Mas o momento assim que falou, não, agora é sério, eu vou. Você lembra desse momento? Uhum. Onde você estava, o que você estava Eu, pensando, enfim. eu lembro, mas na verdade o meu caso é um pouco particular, vamos dizer, porque tudo aconteceu de uma forma rápida, no susto, no improviso, não teve planejamento, não teve nenhum pensamento e veio a oportunidade, simplesmente peguei as coisas, fiz as malas e fui embora. Mas essa questão de sair do país começou já faz alguns aninhos, enquanto eu estava fazendo faculdade. Na época que eu estava fazendo faculdade, depois de um ano, troquei algumas experiências com alguns alunos e colegas da faculdade que estavam indo, voltando com o programa do Ciências Sem Fronteiras. E na época eu consegui a bolsa para ir fazer um semestre lá em Portugal, na cidade de Covilhã, que fica no distrito de Porto, bem no norte, assim. E na verdade foi uma zoninha, porque foi bem na época que Ciências Sem Fronteiras foi cancelado, mas aí a minha faculdade conseguiu fazer um bem bolado, e aí eu lembro que eu continuei pagando a faculdade no Brasil, mas eu consegui a transferência para uma faculdade em Portugal. Aí fui para lá, assim, e foi assim, tranquila, porque eu falei, português? Nossa, tranquilo, bora. Porque na época tinha até feito curso de inglês, tudo tranquilo, mas nunca tinha usado fora do país, né? Uhum. De me colocar assim para fora na situação, não tem ninguém do meu lado que fala português, que dá para pedir ajuda, fui jogada no mundo e agora se vira, entendeu? E aí eu falei, mas tô indo para Portugal, tranquilo. Ai, meu Deus do céu, você chega lá, o português, não que seja completamente diferente, mas é um pouco difícil de entender no começo. E como eu era uma aluna considerada de fora, fiquei na turma dos alunos estrangeiros. Então eu estava dividindo classe com o pessoal da Polônia, com o pessoal da Espanha, com o pessoal da Ucrânia, tinha russos, tinha várias pessoas de países diferentes, né? E enfim, que idioma que você fala quando você tem múltiplas nacionalidades no mesmo local? Inglês. Eu falei, "Ih, agora vai ter que ir, né? Vim para Portugal achando que eu ia falar português, vou ter que me livrar no inglês aqui, né? E aí foi uma oportunidade bem boa para mim, porque eu consegui melhorar muito e foi no tranco mesmo. E caiu uma ficha meio, não uma ficha, mas a troca cultural entre esses meus colegas e tá morando numa cidadezinha super pequena, porque eu sou de São Paulo, nascida, crescida em São Paulo, no meio do caos, na megalópole, muita gente, aí vai para uma cidadezinha que não tem quase ninguém, só tem os senhorzinhos, as senhorzinhas e os estudantes da faculdade, enfim. E aí depois que eu terminei meu semestre, que foi uns 4 meses, 5 meses, né, despachei todas as minhas coisas pro Brasil e falei assim, agora eu vou dar a louca. Bora comprar um mochilão, colocar o mínimo assim no que eu preciso na bolsa e bora rodar. Aí consegui rodar por alguns lugarzinhos aqui e tal. Fiquei um mês e meio rodando. Fui para Espanha, França, em alguns países. Aí voltei pro Brasil, meio esquisito assim. Esquisito porque eu já tinha desacostumado com a vida louca que é morar em São Paulo, 1000 por hora.
E aquela sensação ficou um pouco comigo por bastante tempo. Eu dei até a louca, porque como eu fiquei um mês e meio rodando só com mochilão, com poucas coisas, eu cheguei no meu quarto e olhei aquela quantidade de coisas, de acumuladora, porque eu também sou fã de livros, então muitos livros, muitas roupas, muitas coisas, muita tranqueira, aqueles funquinhos, sabe? Tranqueirinhas. E aí, basicamente, me livrei de tudo, doei bastante coisa, e aí eu comecei a viver um pouco diferente, assim, né? E ficou aquela sementinha, porque eu me senti um pouco mais livre, andando por aqui, porque não tinha muita preocupação de estar andando com o celular na mão, de estar usando algum brinquinho, alguma coisa. E ficou um sentimento meio esquisito de falta de pertencimento quando eu voltei para São Paulo, né? Mas enfim, vida que segue, termina a faculdade, a gente começa a trabalhar, vai ali, aqui aquela correria de ficar sempre presa no transporte público. E aí, nesse meio tempo, eu conheci meu atual marido, Flávio, e relacionamento vai, alguns meses se transformam em anos, e aí a gente resolveu se juntar montando apartamento, tal, ele trabalha no setor da tecnologia, eu trabalhando na época com cenografia, e, enfim, ele foi numa dessas conferências e feiras de trabalho, e aí ele voltou para casa com alguns contatos, tal, e eu esqueci de mencionar, ele é francês, mas a mãe dele é brasileira, então na época que a gente se conheceu, ele falava um português um pouquinho sujo, não sujo, mas com bastante sotaque e tal, Aham. falava algumas palavrinhas erradas e tal. E isso foi melhorando com o tempo, a gente sempre falou em português entre nós dois, e enfim, ficou com uns contatinhos. Aí teve um dia que ele recebeu uma ligação com uma proposta de emprego para em Munique, no caso. E aí ele ficou assim, fazia 5 meses que a gente tinha mudado junto, estava montando apartamento, e eu assim, trabalhava como eu disse, com cenografia, eu fazendo todos os móveis planejados, com o pessoal da marcenaria do escritório, e assim, né? Loucura, estava quase pronto o apartamento. E aí ele veio para cá, no caso, e ele falou assim: mas eu não vou viajar, atravessar o oceano com uma proposta só. Vou soltar uns currículos aqui, e aí ele mandou para 2 empresas aqui em Berlim, uma outra em Munique. E ele veio, passou em todas, e aí considerou tal, e aí ele voltou já falando assim: consegui, vamos embora. Então não foi uma coisa meio planejada. E na época, o nosso ex-presidente foi eleito e eu não estava muito feliz com a situação, ele também não. Aí eu falei: meu, quer saber? Por que não? Vamos embora. Então, para ser sincera, não teve nenhum planejamento, foi extremamente no susto. Ele recebeu essa oferta de emprego e a gente pegou o apartamento que a gente estava terminando de montar, o que tinha, anuncia para os amigos, para a família, vende umas coisinhas. Eu tinha algum dinheirinho salvo numa poupança, ele também tinha, e foi assim no susto. A gente simplesmente juntou as coisas e veio, e como ele é francês, que aí tá outra, vamos dizer, outra partezinha, né? Ele não tem problema com visto, mas e aí, o que que eu faço? Eu não tenho visto, quer dizer, a minha família tem descendências italianas e espanholas, mas assim, se eu for procurar documentação, minha família não é nada organizada, então assim, como faz? E deixa eu, Aí eu pensei, deixa eu então, te, deixa eu te interromper só um pouquinho, só para eu fazer essa timeline aí. É, entre esse momento que você voltou para o Brasil, desse, desse tempo que você uhum. passou na Europa e tal, e voltou para o Brasil, entre esse tempo e essa ida para aí, quanto tempo teve no meio disso? Acho que foi uns 5 anos. Ah, tá, Foi foi uns cinco bastante, anos. foi Foi bastante bastante tempo. tempo, foi Tá, bastante não foi tempo. uma coisa, você realmente tocou tua vida aqui no Toquei a Brasil, vida. tal, não foi uma coisa assim, voltei e aí já fiquei com aquela coisa na cabeça e voltei. Foi realmente ressurgiu uma outra situação. É Sim, e quase que como zero se fosse planejamento. né, é quase como se fosse o destino, né? Porque É, parecia mesmo. você voltou querendo ficar, mas meio que falou, ok, vou seguir minha vida por aqui. E aí
foi arrumar um europeu que aí Pois é. topou ficar contigo aí, mas aí arrumou um emprego, então era quase como se fosse para ser mesmo, né? Certo. Aí você ia me falar sobre a questão da documentação quando eu te interrompi, você ia me contar essa aventura. Porque eu te confesso que eu não sei muito bem como é as questões de visto, de trabalho, enfim, aí na Alemanha. Me conta aí um pouquinho como é que foi esse trâmite. Olha, para ser sincera, na época eu não sabia muito bem como que a gente ia fazer em relação ao visto. Então, nós fomos ao consulado e tinha muitas opções mesmo, em relação a visto de estudante. Então, talvez eu poderia vir para cá com estudo, com visto de estudante no intuito, primeiramente, de estudar alemão, ou eu poderia até fazer uma especialização na minha área de arquitetura. Sempre quis estudar um pouco em relação a restauro e patrimônio. Aí eu falei, por que não? E aí também tinha visto de trabalho, e aí eu poderia vir para cá, ficar em média 6 meses, na época que a moça do consulado me falou. E aí, se eu não achasse um emprego nesses 6 meses, eu teria que voltar. E aí tava nisso, no que vai, que volta. Aí o Flávio falou assim: tem um jeitão mais fácil da gente resolver isso. A gente casa. Simples. E aí tá resolvido. Então, e aí foi essa decisão super romântica. A mãe dele, a família dele moram em Toulouse, no sul da França, e aí ele anunciou para a família dele, e a mãe dele foi um anjo, assim, quando a gente chegou, a documentação já estava basicamente pronta. É, eu só tive que assinar algumas coisas, fazer a tradução de documentos de certidão de nascimento, de alguns documentos brasileiros. Aí tive que ir até Paris para assinar alguns documentos no consulado do brasileiro de Paris. E aí a gente se casou, a gente se mudou, a gente se casou em 1 mês e meio. Então a gente teve que se virar para correr para fazer todas os planejamentos para a gente se casar, e foi. E nós viemos para Berlim depois de 1 mês e meio, achamos um apartamento, ficamos no Airbnb em primeira mão, assim, e a vida começou, né? E quando a gente veio para cá, foi em outubro de 2019. Outubro de 2019? É outubro de 2019. Eu posso estar errando o ano, mas eu acho que foi 2019. E nós viemos, ficamos 1 mês e meio na França, viemos para Berlim e tal. Aí, depois, a gente demorou um tempinho para achar apartamento, achamos. 2 semanas depois, pandemia, fecha tudo, fica dentro de casa, né? E veio um pouco de choque, assim, da realidade, né? Porque, primeiramente, começou aqui, e aí, no Brasil, estava tudo normal, eu conversando com a minha família, o pessoal, todo mundo assustado, pedindo notícia e tal. Então, teve um susto, assim, de começo, mas, por sorte, o trabalho do Flávio era home office, então, ele continuou trabalhando normalmente. E eu cheguei aqui, fui procurar lá vaga logo de cara, porque eu não consigo ficar parada. Talvez isso seja algo da minha criação e de ter nascido e crescido e morado toda a minha vida em São Paulo, cidade que nunca para e está sempre, né, no ritmo mil. E vi que tinha algumas vagas em inglês, eu falei assim, por que não? Né? Mas aí com a questão da pandemia foi um pouco complicada. Aí eu falei assim, então, né, tô morando em Berlim, uma hora eu vou ter que parar e sentar e aprender alemão. E aí comecei a fazer aulas online, e aí dá vontade de chorar todos os dias. Ah, É, eu não vou ah, dizer que eu imagino, porque eu acho que eu nem imagino, mas deve ser complicado. é um pouco complicado, porque eu já tinha uma base do inglês, mas não dava nem para falar, ai, porque o inglês ajudou muito, porque quem já sabe uma língua é mais fácil aprender a outra. Se fosse o francês, né? Seria mais fácil, porque são línguas que vêm do latim, tem algumas palavras que são muito próximas, você muda a terminação, e você vai aprendendo um pouco mais fácil. Agora, o alemão, a lógica da língua é completamente diferente, tem a gramática é um pouco mais complicada, e eu faço piadas que eu falo que quando eu tô falando alemão, eu tenho que falar igual o Yoda do Star Wars, porque eu tenho que colocar o verbo lá no final. Então você tem que falar todos os adjetivos e os substantivos, tudo primeiro, e o verbo lá no final.
E às vezes, como a minha cabeça ela é um pouco doida e um pouco acelerada, eu esqueço que eu não falei o verbo e às vezes eu coloco no lugar errado, mas o importante é que as pessoas me entendam, assim. No começo foi isso, mas sinceramente foi um pouco assustador e eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender isso e tal. Mas estava com todo o tempo do mundo, porque não estava podendo pisar nem na rua. Aí começa aqui, começa lá, faz aula de conversação. E uma hora estava falando um pouquinho no sentido de poder ir Uhum. num supermercado, pedir alguma informação. E Belém é uma cidade que tem bastante turismo, então vira e mexe tinha uma pessoa me passando, me parando na rua para perguntar alguma coisa. Então ali você vai aprendendo algumas coisinhas assim no dia a dia. E, enfim, e aí a questão da pandemia começou a afrouxar as regras, né? E eu dei uma sorte que eu achei um emprego como cadista, na verdade. Porque no Brasil eu trabalhava como uma arquiteta, depois eu estava trabalhando no ramo de cenografia. E aí achei uma vaga aqui, só precisava de inglês e mexer no AutoCAD. Eu falei assim, poxa, é um downgrade em sentido da minha carreira, né? Eu falei assim, Uhum. mas não estou falando alemão ainda, não tenho experiência nenhuma no, com construção na Europa, porque regras são totalmente diferentes. No Brasil não neva. Então, assim, tive que estudar um pouco de novo, sentar e estudar, por que que a gente precisa de isolamento, como protege casa em relação ao sol, com neve. Então, assim, eu tive que Imagino que muda bastante, né? totalmente parar a minha carreira e começar totalmente do zero. E aí dei essa sorte de achar esse emprego em inglês, e aí só ficava no AutoCAD, não precisava de diploma de arquitetura ou engenharia, nada. Mas nisso de ficar todos os dias no escritório e fazendo planta baixa, eu fui aprendendo por osmose a legislação da Alemanha em relação à Uhum. construção, como que é a representação gráfica e tal. E depois de um ano e meio nesse trabalho, nisso, nesse meio tempo, assim, né? Trabalho de manhã, fazia curso de alemão de segunda a quinta, e aí já tava podendo ir para a escola, porque às vezes o online para mim não funciona muito bem. E aí, nessa de ficar saindo na rua, fui pegando, 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 pegando. Aí eu vi uma vaga com o idioma em alemão, 100% em alemão. Eu falei, será? E aí apliquei, ensaiei muito para a entrevista com a minha professora. E aí passei, eu falei, bora, é agora, é o vai ou racha. E nessa de todos os dias, e no tranco, sem ter ninguém do meu lado para falar um português ou um inglês para ajudar, foi que foi. E hoje estou trabalhando já numa outra empresa que nem é essa. E agora eu trabalho numa área que eu sou apaixonada, que é arquitetura junto com urbanismo, e eu trabalho fazendo estação central de cidades na Alemanha. Legal. Então, E esse primeiro emprego esse primeiro não, esse segundo, que o primeiro em alemão, uhum. ele já era na tua área já? Já era na minha área, mas como nesse primeiro emprego eu fazia muita planta baixa para entregar documentação para prefeitura, eu fiquei muito no começo assim, fazendo mais planta baixa para sair, para Uhum. jogar para fora do escritório, e aquela coisa de ver uma coisinha aqui, ver uma coisinha diferente aqui. E aí eu saí de lá na metade de um projeto que tinha vingado, porque eu estava fazendo uma casa, era quase que uma mansão, porque aqui eles chamam de vila, num bairro um pouco nobre aqui da Alemanha, que chama Potsdam, que não chega. É Berlim, mas não é, é uma cidadezinha do lado. Uhum. E, nesse meio tempo, quando estava para completar um ano nessa empresa, eu recebi uma proposta de emprego através do LinkedIn, dessa empresa que eu estou atualmente hoje. Eu falei, poxa, trabalhar com urbanismo, trabalhar em obras que eu vou poder pisar e usar algum dia, bora. Então foi basicamente isso. E ao mesmo tempo, o Flávio está trabalhando no mesmo emprego desde sempre e rolou. Então, desde o começo, acho que a gente deu muita sorte, porque ele já veio para cá já empregado. Não tive muita dor de cabeça com documentação, porque a gente resolveu isso com um casamento. E, e aí eu tive essa sorte também de conseguir esse emprego em inglês no começo, e aí nesse meio tempo fui me dedicando ao alemão. E aí foi indo, aí hoje estamos aí. Vai completar 4 anos que a gente está aqui. 4 anos. E curiosidade, assim,
Como foi para ele o alemão? Olha, ele estudou em Toulouse desde criancinha, e o engraçado é que ele estava me explicando que quando você começa, sei lá, na quarta ou na quinta série, você tem que escolher uma língua estrangeira para estudar à parte na escola. E ao invés de escolher o inglês, ele escolheu o alemão. Então, basicamente, ele fez ali na escola uns 7 anos de alemão. Então, quando a gente chegou aqui, ele sabia algumas coisinhas de se virar, de pedir indicação, ver palavras básicas, sei lá, para você conseguir se guiar dentro do metrô, por exemplo, as palavras saída, entrada. Eu não tinha noção que eu ia ter dificuldade com palavras simples. Como que é saída? Porque em inglês, como a gente consome muita, como fala, muita mídia americana, a Uhum. gente sabe que saída é exit. Aí você Sim, chega mesmo quem aqui, não fala inglês conhece algumas sim, palavras, né? sim. E aí você chega aqui, você olha aquele monte de palavra enorme, comprida, você fica, oi, ferrou. Porque aqui é Ausgabe. Então não tem nada a ver, não tem nada a ver. É, Então, nesse começo foi bem importante esses 7 anos. Ele tinha uma basezinha, mas também o emprego dele é 100% em inglês. Então, também deu ele uma. não sofreu, vamos dizer, com. E curioso que, assim, quero falar de ti, né? Mas o curioso é que Toulouse é mais ao sul, né? Da França. Sim, é totalmente no sul. Nem é perto da Alemanha, né? Porque se fosse mais ao Não, norte, lá seria mais perto, e aí até faria mais sentido ele ter escolhido o alemão, porque estaria sim. mais próximo, né? Mas Toulouse eu acho que é mais pro lado da Espanha. Isso, É, se né? você for uma distância de carro ali, de Toulouse até Barcelona, umas 3 horas. Então, é Não, meio que próximo. tô mais ou menos localizado. É, mas eu te perguntei isso e quero voltar nesse lance da língua, porque a essa altura eu já conversei com algumas pessoas, né? E, e aí a gente já vai pegando algumas experiências e uma coisa que eu tive essa impressão quando eu fui para fora a passeio e eu percebo que as pessoas que foram morar agora, elas meio que me confirmam essa impressão. Porque você vai para um lugar que você não fala a língua, ou mesmo que você fala, que lá no começo você falou, né? Você pode até falar um Uhum. pouquinho de inglês, mas ou falar até bastante inglês, mas quando você chega num lugar que é originalmente a outra língua, é diferente. Como que está hoje assim? Você já é a Tila que era aqui no Brasil? Quando eu pergunto isso, eu digo em relação à língua, porque é diferente você expressar o que você é na sua língua que não é materna, né? Você já se sente a mesma pessoa ou você teve que virar outra pessoa? Você acha que você é uma outra coisa aí já? Eu sempre brinco, eu sou pessoas totalmente, não totalmente diferentes, mas um pouco diferentes em todos os idiomas que eu falo. Porque em português, obviamente, a gente tem muitas palavras ligadas com vivências, família, sensações nostálgicas e, enfim, você se expressa completamente diferente. E em inglês, eu me expresso um pouco melhor hoje em dia, porque eu uso também, por mais que eu more na Alemanha, Berlim é uma cidade muito cosmopolita. E eu posso estar falando o número errado, mas a última pesquisa que eu li e vi foi no começo do ano. Eu acho que cerca de 24% da população que mora, no sentido de que está aqui a trabalho, é 24% da população. Então, assim, tem muita gente que mora aqui em Berlim que não fala alemão, que está aqui, estão aqui trabalhando com inglês, muita gente no setor de tecnologia, tal. Então, e é uma cidade que tem muito turismo. E então, se você for a bares, sei lá, locais de turismo em geral, sempre vai ter alguém que fala inglês. Então você consegue se virar muito bem no começo. Eu acho que até por isso que eu tenho colegas brasileiros que fiz algumas amizades aqui, que estão aqui há 5, 6, 7 anos, que falam o básico do alemão, mas que não se sentem na obrigação de falar alemão, porque não precisa no dia a dia. Mas eu, quando mudei para cá, eu coloquei na minha cabeça, se eu quero crescer na minha carreira, trabalhar com construção, o meu cliente vai ser um alemão que vai estar investindo aqui na Alemanha, não vai ser, obviamente, pode ter
alguém que fala inglês, alguém que é de fora e está querendo investir no país, obviamente, pode ser que isso aconteça, mas vai ser alemão. Então, em inglês, eu penso um pouco menos hoje em dia, então tem muito da minha personalidade quando eu falo inglês, mas às vezes eu tenho que pensar um pouco mais quando o tema que eu estou conversando, o assunto da conversa, é um pouco fora da minha zona de conforto. Agora, em alemão, eu sou um robô ainda. Eu tenho que pensar muito, como eu disse para você, eu imagino minha cabeça como se fosse uma caixinha, porque eu falei assim, ok, eu tenho que falar isso, isso e isso, então o substantivo é isso, o adjetivo é isso, eu tenho que declinar nisso, porque eu tenho que pensar se é neutro, se é feminino, se é masculino, porque aí o final da palavra fica diferente, e só lá no final eu vou falar o verbo. Então o verbo eu tenho que guardar na caixinha aqui. Então eu ainda falo um pouco pausado, né? Eu sou um robozinho, ainda não consigo fazer muitas piadinhas, porque sou uma pessoa que também fala algumas piadinhas, faz trocadilho com língua. Isso às vezes eu consigo fazer até em inglês. Agora, em alemão eu sou bem robótica, bem quadradona, e eu sou completamente outra Tila, assim. Isso é das coisas assim que mais talvez me angustie é essa dificuldade, às vezes, de quando você está num lugar que você não domina a língua. Eu brinco assim, você dá uns 10 passos atrás porque você não consegue expressar tudo que você sabe, sente, pensa, né? Você fica Sim. limitado a se expressar ali, sei lá, numa região de comunicação que é bem limitada, e aí quando o assunto começa a ganhar um certo corpo, aí você não consegue expressar isso. Para mim é bem angustiante, assim, Mas é mesmo. eu tenho muita dificuldade, porque fica aquela coisa assim, eu fico durante a conversa pensando, cara, essa pessoa tá achando que eu sou um idiota, eu sou um imbecil, né? Então, isso Mas é uma coisa. você se coloca numa situação de vulnerabilidade. E comunicação é bem importante. Exatamente. É o que, na verdade, é o que vai te abrir normalmente as portas, né? Você saber se expressar e colocar o que você conhece, o que você pensa. Eu falei que, inevitavelmente, eu dou um tapa no microfone. Isso sempre acontece. E eu não sei se eu te pergunto qual foi a primeira impressão, porque você acabou logo entrando nesse lance da pandemia, que aí. Então, de repente, vamos nisso antes. Como é que foi isso, assim? Eu sei que você falou assim meio de passagem, Diretão. mas vamos entrar um pouquinho nisso, porque, cara, já foi tão difícil para gente que estava no nosso lugar, né? Assim, e de repente, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. Eu trabalho num ramo que é de combustível, então eu também não parei. E, na verdade, eu não parei e não fiquei dentro de casa porque a empresa estava funcionando, então eu acabava tendo que ir. Mas, enfim, era bem complicado. Mas como foi você passar por isso? Porque eu acho que das pessoas que eu conversei, não sei se você é. Não, acho que teve outro, mas eu acho que eu não entrei tanto nesse assunto. É, como foi para você passar por isso e assim tão longe do teu lugar, num lugar diferente? Como é que me conta um pouquinho assim como é que foi isso? No começo, que era pré-pandemia, que foi quando a gente veio para Toulouse, primeiramente, para resolver a papelada do casamento e tudo mais, e eu fiquei, obviamente, deslumbrada, né? Porque, como eu comentei no começo, eu aqui, eu me sinto eu ia falar um pouco, mas na verdade é muito mais livre. Porque eu, infelizmente, no Brasil, eu sou vítima de assédio sexual, então, a partir desse momento, a minha relação com a cidade sempre foi um pouco tensa, porque eu sempre andava com o cabelo amarrado, com medo de alguém puxar, e com a bolsa na frente, celular não pode tocar, e sempre foi aquela questão de segurança, e, enfim. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei deslumbrada pela questão de que as cidades, a gente não vive num sistema feudal, vamos dizer, né? Porque no Brasil a gente se isola em quatro paredes, em muros, e você só sai na rua de carro, pega Uber. A cidade não é convidativa em termos de você sair e andar na rua, Uhum. né?
E agora, quando eu cheguei em Toulouse, a cidade é pequenininha, bonitinha, mas assim, as portas das casas são direto na rua, não tem muro, prédio colado um do lado do outro. Então, assim, coisas que eu aprendi na faculdade de teorias de urbanismo, eu vi aplicadas em outra cidade e eu vi que funciona. Porque se acontece alguma coisa, de alguém, sei lá, vir acontecer alguma coisa, eu grito ou faço alguma coisa, a quantidade de testemunhas de pessoas à sua volta é muito grande. Então, você fica exposta, mas as pessoas meio que se protegem juntas, né? É um pouco difícil explicar esse sistema, mas enfim. Então, a primeira Posso te ajudar? pode, Eu nem acho difícil, eu vou até voltar para a tela aqui que eu vou dizer. O nome disso é civilização mesmo, civilização. é simples assim, não é tão complicado não. Na Sim. verdade, eu acho que complicado é aqui, mas eu não quero entrar muito nisso, só queria te ajudar, porque eu não acho, eu acho que quando a gente vai para aí, ou vocês que estão morando aí, a gente acha tudo isso muito diferente, né? Mas isso, na real, Sim, é o que devia ser, né? O sim, diferente é você não poder andar na rua em paz. Isso tem sim, que ser o diferente, né? O normal deveria ser assim, né? Você poder sim. viver sua vida. Mas, enfim, eu te interrompi. Aí você Não, estava. e aí foi só essa questão de deslumbramento, porque eu fui me soltando aos poucos, começava a ficar menos despreocupada, e eu simplesmente voltei a gostar de fazer a coisa mais simples, que é caminhar e como que, ó, já estou pensando em alemão, já estou aqui no Genießer, que é o verbo aproveitar é Genießer. E você tá ali só andando, existindo, curtindo a cidade, curtindo a vista, curtindo as pessoas, e o movimento só simples de se locomover e andar. E aí, enfim, obviamente teve a questão da correria por conta do casamento, e a gente se mudou para cá. Belém é um pouco diferente da França, porque a história de Belém é um pouco mais complexa, a cidade era dividida em dois, faz um pouco mais de 30 anos que o muro caiu, você consegue ver claramente as diferenças de um lado para o outro até hoje. Ela é uma cidade um pouco mais dura em termos de arquitetura, que tudo é mais quadrado, depois que o muro caiu, eles tiveram que construir várias residências para as pessoas morarem. Então, assim, é diferente. Mas eu vim para cá totalmente deslumbrada, totalmente deslumbrada. E estava aproveitando, e aí, infelizmente, veio a pandemia e foi bem difícil. Só, Porque só para eu não perder, quanto tempo você estava aí até começar a pandemia? a gente veio para cá em outubro de 2019, e aí nós ficamos até o final de novembro na França, nós nos mudamos, viemos para cá no comecinho, foi dia 2, 3 de dezembro, por aí, e aí em fevereiro começou a pandemia, foi o primeiro Você lockdown. ainda estava bem naquela curva ascendente do deslumbre mesmo, né? Tava. Aham. E olha que as pessoas aqui em Berlim fala que eu estava bem deslumbrada mesmo, porque eu cheguei no inverno. E o sol aqui no inverno, ele começa, né? Ele nasce lá pelas 8 e pouco da manhã, e quando dá 4 horas da tarde, tá um breu, tá preto. É uma loucura, assim, a cidade fica cinza, as pessoas ficam depressivas, porque não tem sol, falta vitamina D no corpo das pessoas. Mas como tudo era muito novidade, né? E eu Uhum. tava toda feliz, tal, e ali vendo o que ia fazer, bolando vários planos, porque até no ritmo louco de São Paulo, eu nunca tive um tempo de sentar e pensar na minha carreira ou na minha vida e tudo mais. Foram coisas que foram acontecendo por osmose, uma em cima da outra, e bora. Zero tempo de repensar, bora, vamos. E aqui eu tive esse tempo para mim, né? E, mas foi isso, a pandemia veio, a gente estava num apartamentinho pequenininho, mas o que ajudou, como eu disse, o Flávio estava trabalhando de casa, eu estava totalmente dedicada, assim, no alemão, fazendo aula, era 4 horas e meia de manhã, aí ia fazer uma comidinha, algo do gênero, a gente sentava, comia junto, aí a quantidade de lição de casa que tinha durante a tarde, assim, era loucura, e eu meio nerd, porque eu tenho dislexia,
E para eu aprender as coisas, eu tenho que fazer muito sistema de cores. Então, a quantidade de post-it, caneta, e aí eu perdi um tempo danado, assim, tentando deixar tudo bonitinho, coloridinho. E quando eu vi, meu dia tinha acabado. Aí, outro dia, a mesma coisa, e o tempo foi passando. Então, talvez você ter passado por isso longe de casa, assim, com uma rotina diferente, talvez até tenha ajudado em alguma medida, assim, Com toda certeza. porque Com como toda você certeza. ainda não. Porque acabou que você tinha coisas para preencher teu tempo, né? Você não estava numa Tinha. rotina que foi quebrada, né? Você ainda não tinha uma rotina, né? Tinha aqui, mas né, foi totalmente diferente, porque no Brasil era trabalho, aqui era estudo. Uhum, Então eu me sentia uma adolescente de 12, 13 anos, com todas as canetas coloridas e ali se dedicando a uma coisa. Mas obviamente, em relação, porque para mim a parte mais difícil de se mudar, até hoje, assim, é você deixar a família para trás e os amigos que você construiu durante a vida toda. Porque amigos, você tem os amigos de infância, que aí vai indo, aí você muda, talvez você mudou não de escola, e aí fica alguns daqui, aí você ganha novos, aí algumas pessoas ficam, as pessoas daqui do novo grupo desaparecem, e aí vai entrando e saindo gente meio que naturalmente. E você quebrar esse ciclo, deixar basicamente todo mundo para trás e começar tudo isso de novo do zero, eu acho que é a parte mais difícil de você se mudar para um outro país. Porque para quem você pede ajuda, quem você nós somos seres assim muito sociáveis, a gente precisa trocar e conversar e dar risada, fazer alguma coisa. uhum. Então essa foi a parte mais tensa assim para mim. Obviamente a gente tem muitas tecnologias, a gente está aqui conversando em países diferentes através do vídeo. Fiquei com bastante contato com a minha mãe, assim, todo mundo assustado, porque no começo a gente não sabia muito bem como que esse vírus ia ser, e aí pessoas não conseguindo respirar, e hospitais, assim, em crise, não tendo um lugar para receber as pessoas, e foi um pouco assustador, assim, né? Mas eu simplesmente me joguei de cabeça no idioma, no alemão, e me dediquei a isso, tentando ignorar, me alienar, assim, me colocar dentro de uma bolha, e no final do dia eu trocava algumas mensagens com a minha família e uns amigos, e foi paciência. Tinha que viver o hoje e pensar um pouquinho na manhã, mas tentar não surtar. E tem muito brasileiro aí, Tila? Oi, cortou? Tem muito brasileiro aí? Tem. É muito engraçado, porque hoje, eu tava pensando hoje, né? Porque a gente tem uma reuniãozinha lá no final do dia, e 50% das pessoas que foram convidadas são brasileiras, assim. Eu não sei se é uma questão cultural, porque os brasileiros são pessoas mais. Não sei se é correto falar que nós somos pessoas mais sociáveis, mas. Talvez. A gente meio que. Quando a gente escuta, a gente está em algum lugar e a gente vê que tem um brasileiro, a gente vai puxar assunto. Uhum. E aí nisso você vira amigo, e aí essa pessoa já tem um grupo de amigos brasileiros, e aí quando você vê, você está inserido numa comunidade brasileira, e eu diria que, olha. 70, ou até mais, acho que 80% dos meus amigos aqui são todos brasileiros. Essa era a minha próxima pergunta, assim, qual era a proporção de convivência, assim, de brasileiros e de alemães? Então, a maioria hoje do teu convívio é com brasileiro. É com brasileiro. É muito doido pensar nisso. É muito doido mesmo. E Eu também teve uma até, outra. eu te confesso que a gente não sabe tanto da Alemanha, né? A Alemanha, aqui no Brasil, aparece mais em notícias mais econômicas. Bom, é que é a minha área também, talvez eu que veja mais isso, né? Mas, assim, a gente acaba sabendo um pouco mais até da economia e tal, do que do cotidiano. Por exemplo, isso eu não me lembro de ter ouvido assim, comunidade brasileira em Berlim, que são tantas pessoas ou não são, assim, Uhum, diferente, por exemplo, de Portugal, que a gente sabe que está cheio de brasileiro, ou de Orlando, tá lá, cheio. cheio de brasileiro e tal. Na Alemanha a gente não ouve muito falar.
Eu acho, inclusive, mas aí é puro achismo, que deve ter muita gente daqui da onde eu tô, né? Eu sou paulista, mas eu tô aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Eu pessoal acho que tem de todo lugar, e aqui o pessoal tem bastante descendência, então não sei se o pessoal de repente sim. procura para voltar. Apesar da cidadania ser difícil, né? Não é que nem os descendentes, por exemplo, de italiano conseguem mais fácil assim um Talvez, passaporte. eu, para ser sinceramente, eu não sei muito bem. Como eu disse para você, na hora que eu fui pesquisar, eu só fui no consulado, perguntei e É, resolvi com casamento. você sabe que a gente tem, né, na família, até para contextualizar, o ponto que nos une é minha irmã, né? Que é Sim. a Cristine, eu tenho que chamar assim, a A Cris. Cris. Que o nome da minha irmã é Érica, né? Mas o nome, Sim. o nome artístico, vamos dizer assim, ela é Cris, né? Cris Mello. E, e esse é o ponto que nos une. A Tila é, na verdade, uma amiga da minha irmã, que eu conheci muito rapidamente numa festa de família. E aí, quando eu tive a ideia de fazer isso aqui, fui escrever no papel as pessoas que eu já conhecia, que moravam fora, porque eu falei, depois eu vou puxando o fio, enfim, vou dando um jeito, né? Mas aí eu fui escrevendo num papel as pessoas que eu já sabia. Eu lembrei que ela tinha me falado que você estava na Alemanha. E aí eu anotei no papel, aí até demorei um pouquinho para falar contigo, porque minha irmã estava lá nos processos, enfim, de família lá, e eu demorei a falar com ela sobre isso. Mas voltando onde eu ia, é que na Alemanha tem um lance. Eu tenho um compromisso, porque você sabe que eu sou formado em história e as pessoas me cobram que eu não posso errar quando eu falo essas coisas. Mas, assim, pode ser que eu erre, tá, pessoal? Mas, assim, tem uma coisa os alemães que saíram lá da Alemanha para vir para o Brasil, eles tinham que, de tempo em tempo, voltar no consulado para não perder a cidadania alemã. E acaba Sim, que ninguém fez isso. Então, nenhum descendente de alemão no Brasil praticamente consegue recuperar essa descendência, porque os próprios ascendentes perderam a cidadania. Então, entendi. é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil um brasileiro que tenha dupla cidadania Brasil-Alemanha. Diferente de Brasil e Itália, ou Brasil e Sim. Portugal, por exemplo, que é mais fácil. A Alemanha é um pouquinho mais complicado. Eu estou falando isso porque, lógico, vai acabar caindo aqui nesse vídeo ou nesse áudio alguém que está pesquisando para mudar para aí e tal. Então, acho que é legal falar isso, que se você é brasileiro, mesmo descendente de alemão, é um caminho bem complicado. Talvez tenha outros caminhos aí, visto de estudante, enfim, outros caminhos esse, eu sei que é bem complicado. E casar com um francês também não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Então, talvez existam outros caminhos mais simples se você está Sim. pensando nisso. E, mas voltando lá ao ponto que a gente estava, e como que é conviver com o alemão, assim, no dia a dia, assim, trabalho e tal, como é que é essa convivência? Olha, para mim no começo foi um choque cultural. E vale se dizer que, de novo, eu estou numa situação um pouco especial, porque Berlim é uma cidade cosmopolita e tem muita gente de vários países diferentes dividindo e morando na mesma cidade. A empresa onde eu trabalho hoje, o meu time tem uma pessoa da Argentina, tem uma do Irã, tem uma da Itália, tem uma de Hong Kong e tem 5 pessoas alemães. Então, assim, é meio 50% alemão e 50% a gente chama de Ausländer, são as pessoas de fora. Uhum, E então tem uma troca cultural legal, mas assim, as pessoas aqui respeitam o horário de trabalho. Isso é uma coisa que mudou drasticamente, no meu cotidiano, porque aqui as pessoas trabalham 8 horas. Cadê o horário? Ó, minha vida pessoal, tchau, não me manda mensagem, as pessoas não dividem vida privada com vida profissional e, assim, se você trocou um telefone com uma pessoa, pelo menos é a impressão que eu tenho com os meus colegas de trabalho, né? É, é porque a pessoa te considera como amigo, assim, se é só um colega de trabalho, você nunca vai falar com aquela pessoa no WhatsApp ou até seguir, sei lá, no Facebook, raramente um Instagram, nas redes sociais, assim, então tem uma linha muito definida.
assim, né? E a mudança mais drástica para mim em relação ao trabalho é que no Brasil a gente começa por volta, pelo menos em São Paulo. Os meus empregos começavam às 9 horas da manhã. E como eu sempre morava um pouco longe do meu trabalho, porque no Brasil a gente se locomove muito para ir trabalhar, eu demorava 1 hora e meia, 1 hora, dependendo. Se está chovendo, a cidade para, sabe como que é, né? Então é sempre entre 1 hora e meia para chegar no trabalho. Então eu acordava às 6h30, me arrumava, aí pegava metrô, ônibus, não sei o quê, cheguei no trabalho. E tem que chegar 15 minutos antes, mais ou menos, né? Para causar uma boa impressão. E aí a gente faz, trabalha, 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 vocês têm que fazer hora extra, e aí fica. E quando você volta para casa, eu chegava em casa por volta das 8h30 da noite, 9 horas. Cansada, morta, não tinha energia para fazer nada, nada. Aqui, eu demoro, em média, de 15 a 20 minutos para chegar no meu trabalho. Também tive a sorte de também achar um emprego próximo, mas isso é uma questão também de cidade, de cidade, porque aqui para você atravessar Berlim toda, você demora 1 hora, né? E tem transporte público em toda esquina, ou você pega ônibus, você Uhum. pega metrô, a cidade é plana, você pode ir de bicicleta. Aqui todo mundo tem bicicleta, é uma loucura. E aí eu chego, olha que loucura, eu acordo no mesmo horário que o Brasil, que é às 6h30 da manhã, eu saio de casa às 7, 7h05, 7h10, 7h30 eu já estou com o meu computador ligado, começando a trabalhar. Porque como eu trabalho com construção, às 8 horas da manhã já tem gente na obra me ligando, perguntando, Aham. ó, esse problema aqui, esse detalhe, então eu tenho que começar cedo. Mas o lado positivo é que às 4 horas da tarde, em ponto, às 4 horas, desligo o meu computador, todo mundo desligando o computador, meio que se despedindo. 4h30 eu tô em casa. Eu tenho o dia inteiro para fazer o que eu quero. Então, por isso que quando eu consegui o primeiro emprego, eu tinha tempo para voltar para casa, fazer uma aula de alemão. Comecei a fazer, porque eu sempre fiz aula de dança no Brasil, achei um estúdio de aula de dança aqui, aí comecei a fazer aula de dança, aí fui fazer natação. Eu tenho tempo para fazer minhas coisas, eu tenho tempo de sentar no sofá, assistir uma série no Netflix ou assistir alguma coisa. Enfim, dá tempo de limpar a casa quantas vezes você quiser. Eu não preciso me dedicar um dia no final de semana, como eu vou fazer no Brasil, para limpar a casa ou algo do gênero, lavar roupa, fazer as coisas da vida, né? Então a minha rotina mudou muito, muito. É assim, eu sinto que eu tenho meu dia não tem 24 horas, ele tem umas 40 horas, porque às vezes eu fiz um monte de coisa, eu vou olhar pro relógio, é 8 horas da noite, eu falei, caraca, o dia não acabou ainda. E você sabe que assim eu te disse, e lógico, eu vou sempre contextualizando, porque sabe que esse negócio de podcast tem lá meia dúzia de pessoas que ouvem sempre, e tem uns que passam, ouve um pedaço, cai Uhum, aqui por acaso, ou tá lá pesquisando morar em Berlim e caiu aqui. Então, não tem roteiro aqui, eu até eu evito pesquisar qualquer coisa, porque eu realmente quero que seja uma conversa genuína, né? Então, às vezes eu trago algum dado aqui, até me desculpei se estiver errado, porque eu realmente não pesquiso nada. uhum, E até o que você está me falando, assim, em parte me surpreende um pouco, porque eu estava dizendo que eu tenho conversado com bastante gente, e com exceção lá dos Estados Unidos, que essa relação com o trabalho talvez seja meio parecida com o Brasil, essa coisa de acorda 5 da manhã, toma banho gelado, vai trabalhar, sai da zona de conforto, enfim, essa loucura que a gente vive e tenta vender como se isso fosse algum tipo de sucesso, enfim, isso é só a minha opinião, eu não acho que seja isso, eu acho que dá para ser bem sucedido, dá para realizar várias coisas e ainda ter uma vida e fazer o seu trabalho ser meio e não o fim das coisas, né? Então, quando eu digo isso num canal que fala de produtividade, dessas coisas, eu já perco metade das pessoas que estão aqui, mas enfim, né, faz parte. E é legal porque eu estava dizendo que eu não pesquiso e tal, e eu tinha uma pontinha de dúvida sobre a Alemanha quanto a isso. Porque o alemão tem essa fama de ser um cara disciplinado, e eu tinha essa dúvida se aí era
como os outros países ali, Portugal, França, a própria relação com o francês é bem clara quanto a isso, né? A questão de trabalho é trabalho, minha vida é minha vida. Depois pode Uhum. falar um pouquinho do teu marido, é, mas eu tinha essa dúvida quanto à Alemanha, se também era assim, porque, por conta dessa fama do alemão, né, de ser disciplinado. Então, não é bem assim. O alemão ele é disciplinado e tal, mas ele tem hora para isso. É isso, mais ou menos. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Talvez eu dei sorte nos 3 empregos seguidos que eu tive um atrás do outro, essa é a impressão clara assim que eu tive. E eu sinto que eles são um pouco mais. Não é uma questão de ser regrado, de colocar eu tenho horário para tudo, é só uma questão de ter uma separação muito clara entre vida privada e vida de trabalho. Eu acho que é mais isso, assim, o pessoal respeita bastante. é, Em relação a não puxar, não colocar muita pressão, porque a gente sabe que tem a pessoa, ela só vai ter um bom desempenho se ela está se sentindo confortável, vamos dizer, e ela está com a cabeça no lugar, porque se todos os dias você tiver que trabalhar muito, fazer hora extra, e você está preso no trânsito, aí no dia seguinte você chega sem energia, você está de saco cheio, você já está pensando no final de semana, porque isso é uma coisa que eu sentia muito no Brasil. Na segunda-feira, no final do dia eu já estava, nossa, é só segunda-feira, só na sexta-feira eu vou começar a pensar, eu já estava assim, ó, segunda-feira pensando no meu final de semana. O que mudou para mim agora é que na segunda-feira eu tô pensando no que eu vou fazer no final do dia. Porque como eu vou chegar às 4h30 da tarde, eu vou ter muito tempo para mim, para eu fazer alguma coisa, então eu tô pensando no final do meu dia. Obviamente, às vezes chega na quinta-feira, o trabalho foi difícil, você tá assim, meu Deus, meu final de semana, quero meu final de semana. Mas tem sensações de alívio e descanso no meio da semana. Isso é algo que eu não tinha definitivamente morando e trabalhando em São Paulo. E você acha que, ou acredita, enfim, que isso te tornou, inclusive, mais produtiva? Com toda certeza. Não, Assim, a minha pergunta claro. ficou tendenciosa, né? Porque eu quase que fiz resposta. Não era essa a ideia. Eu estava acompanhando o teu raciocínio. Você acha que isso mudou a tua relação com o trabalho, assim? Com toda certeza. Porque, obviamente, assim, acho que a maioria das pessoas trabalha porque tem conta para pagar no final do dia. Tem boleto, ser gente grande é um pouco difícil, né? A gente acorda, a gente tem que a gente tem que pensar, tem que pagar boleto, tem que fechar as contas no final do mês, a gente tenta ser saudável ali no meio do caminho e a gente não tenta enlouquecer no final do dia. Basicamente, essas são as metas diárias. E por que que eu comecei a falar isso? Tava falando se tua relação de com o Ah, trabalho sim. mudou, assim. Mudou completamente. Completamente, justamente porque eu tenho tempo de pensar em outras coisas. Eu não tô, tipo, pensando só, meu Deus, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar o boleto. Obviamente, mas pela situação que eu tô inserida hoje, eu tenho tempo de pensar o que eu vou fazer às 5 horas da tarde, e eu tenho tempo livre. Enfim, obviamente eu começo a trabalhar às 7h30 da manhã, mas quem começa às 9 termina por volta, porque a gente só faz meia hora de pausa. Uhum. Isso eu acho que não era muito, não é muito comum no Brasil. Eu sempre fiz de 1 hora, 1 hora e meia, assim. Aqui a maioria das empresas é meia hora. E tem essa, pelo menos, ó, pelo menos nas 3 empresas que eu trabalhei, tem esse costume de meio que sentar todo mundo junto e a gente come junto, faz o horário do almoço junto e a gente volta a trabalhar. E como E, que é a relação trabalhista aí, em termos de lei mesmo, e assim? sindicato e Como lei, como é que é? É parecido com eu aqui? acho que é parecido, mas é só levado um pouco mais a sério, assim, eu diria. Tem os Tem, mesmos direitos, férias, essas coisas, assim, como é? sim, tem uma diferencinha nas férias, porque no Brasil a gente fala, pelo menos onde eu trabalhei, tinha 30 dias de férias. E Uhum, quando eu tirava era dia corrido. Aqui eu tenho 28, né? Depende, tem gente que tem 20, acho que o mínimo é 24 ou 25, é por aí. uhum. E eu conheço gente que tem 32, e aí tem um sistema também de hora extra. Quem faz hora extra, que é muito raro, que se você tiver, sei lá, 120 horas extras por ano, você pode tirar de férias, enfim, tem uns esquemas assim, mas é dia útil.
O que significa que se eu tenho 28 dias de férias, eu tenho 5 semanas de férias, e não, Ah, tipo, um mês. Então, entendi. aqui as férias contam como dia útil, e tem uns esqueminhas em relação à saúde. Se você liga e você fala que está doente, você não vai trabalhar, você tem até 3 dias úteis, você não precisa de atestado médico nem nada. E acima disso aí você tem que ir no médico de família, que aqui é um pouco diferente o sistema de Então, até saúde. 3 dias é a tua palavra, é isso. É a tua palavra. Depois disso, aí você precisa ir no médico, pegar um atestado e entregar para a Aí, empresa, vamos dizer. essa é a parte que a culpa é um pouco nossa, né? Nossa, porque, lógico, a gente tem uma tendência, Uhum, e eu faço isso também, enfim, de a gente colocar a culpa lá no governo e tal, enfim, nem é a pegada aqui, mas essa é um pouco a culpa nossa, né? Porque se a gente coloca uma regra dessa no Brasil, onde a pessoa pode não ir trabalhar por três uhum, dias, porque voltando, né? Isso devia ser o normal, né? Você me diz que está sim, doente, eu acredito, eu confio que você sabe das suas responsabilidades e se você está falando isso é porque é real, e sim. uma empresa não fica te enchendo o saco fazendo você dar 1.000 comprovações, né? E você, como Não, pessoa, faz valer essa confiança e só faz isso se realmente sim, for o correto, né? Isso deveria ser o normal. Eu ouvi isso da pessoa que eu entrevistei no Canadá, especificamente isso. Talvez aconteça nos outros lugares, mas sim, a Gabi, que está lá no Canadá, e ela me falou exatamente isso, que quando alguém diz, olha, hoje eu estou doente, não vou trabalhar, ninguém nem pergunta o que que é que a pessoa tem, não, a pessoa simplesmente, ok, tudo bem, ok. melhoras aí, e era isso, né? É E, basicamente isso, e às vezes, assim, eu tive um probleminha no pé, porque eu achei que eu era adolescente ainda e eu podia ficar dando mortal, fazendo coisa, porque a gente foi num desses estúdios de cama elástica, e uhum. aí eu fui lá, dei a louca, no dia seguinte não conseguia colocar o pé no chão. Sabe que tá E aí, cheio disso agora aqui em shopping também, né? maravilha. Só um adendo, mas E aí fiquei com o pé meio ruim, não consegui levantar, tipo, andar, assim, né? E aí liguei pro trabalho e eu falei assim, ó, me senti criança ontem, machuquei meu pé, vou no médico, e tal, não vou conseguir trabalhar. Só que a minha situação, quando eu cheguei no médico, eles falaram assim, ó, você vai ter que ficar uma semana sem colocar o pé no chão, porque foi uma inflamação na cartilagem, porque eu já uhum, sou toda estourada. Fiz uhum, ginástica olímpica há muitos anos, eu sou toda estourada. Aí, beleza. Mas eu entreguei aquele atestado com um sentimento de culpa. Eu falei assim, gente, mas é só meu pé. Não dá para fazer um home office, não dá para fazer uma. Eu juro para você, eu perguntei pro meu manager, no caso, eu falei assim, ó, mas eu tô bem, a gente tem entregue, eu preocupado com entrega, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu sempre pilhada, porque é uma questão de costume cultural do uhum, Brasil, uhum, né? uhum. A gente tá sempre pilhada, e ele fica assim, não, você tá doente, você não pode vir trabalhar, você vai ficar em casa. Aí eu fico, mas eu tô bem, eu só não consigo andar, não posso colocar o pé no chão por conta disso e aquilo, mas eu posso trabalhar de casa, a gente faz acesso com VPN e tal, e eu consigo trabalhar. Sheila, você vai ficar em casa. Então, às vezes, quando eu ligo para falar que eu tô doente e tal, eu me sinto culpada, às vezes. E é muito doido, porque é uma coisa cultural que já está intrínseco em mim, assim, de muito tempo trabalhando em São Paulo. Então é muito doido isso. Às vezes eu tenho que me policiar e falar assim: não, eles estão certos. Você está em casa, respeita a sua mente, a sua saúde mental, física. É para ficar em casa, vai ficar em casa. Desconecta, não pensa no trabalho. Então, por um lado é bom, mas eu ainda não. Por mais que eu queira aceitar isso, porque Uhum. isso é muito bom. Às vezes eu tenho alguma coisinha na cabeça me dizendo que está errado, que eu deveria, tipo, passar do limite e eu teria que mostrar para trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser sempre produtiva. Mas talvez, e aí é chute mesmo, né? Talvez o próprio alemão tenha esse sentimento e talvez seja por isso que funcione, entendeu? Sim, Esse senso de responsabilidade, porque se todo mundo achasse, tudo bem, não vou, e azar, talvez não fosse possível. Talvez funcione justamente porque as pessoas têm esse comprometimento, essa responsabilidade, né? De porque aí você acaba fazendo realmente, se é necessário, se não for, você não sim. faz.
E quando eu te perguntei da relação do trabalho, é justo por isso, né? Porque no fim, você viver no limite, forçando lá o limite do teu corpo, da tua mente, você pode até achar que está fazendo algum bem para alguém, mas nem para a empresa isso é bom, porque com o tempo o teu rendimento vai cair, porque você pode até achar que não é, mas é humano, então o teu Sim. corpo não quer saber dos teus planos, se você quer enriquecer em 5 anos, sei lá. Então ele vai te cobrar ali na frente. Então me parece muito mais inteligente e racional você trabalhar dentro de uma zona onde você consiga ter uma vida e inclusive ter mais disposição para trabalhar. Então a zona de conforto não é esse inferno que estão vendendo para você, tá? Sim. E calar um E a gente, pouquinho, o que é bom também. Não. claro. Não, e eu tenho essa sensação também que eu nunca estou prestes a ter um burnout, que é essa sensação que eu tinha sempre trabalhando no Brasil. É, Sempre. Eu acho que em 5 anos eu tive três, assim, de estar no limite, obra não para, e se você não vai, não resolve, aí você sempre tem que entrar no carro, aí você fica no trânsito, está sempre, sempre, sempre em estresse. sim, aí esse é o momento que daqui a pouco você vai lá cometer um erro, porque você está no limite, e aí Sim. no teu caso, né, específico, o teu Tem erro, pessoas envolvidas, meu o teu Deus. erro pode derrubar um prédio por aí, né? E Sim, aí as pessoas às vezes acabam, por vezes até crucificando o profissional lá tal, e vai saber qual é a história, né? Então, sim. até eu tomo esse cuidado quando aparece algum tipo de notícia assim, a gente nunca sabe a história, né? A gente tem que saber a história primeiro antes de julgar. Mas é muito sobre isso, e assim eu fiquei um pouco surpreso, porque quando eu falei, vou falar com alguém na Alemanha, eu falei, tá, será que lá é assim também, né, essa relação assim com o trabalho? E bom, o teu marido é francês, e na É. França talvez isso ainda seja mais importante, porque a França tem toda uma história em cima disso, né? É, tem, o E eu não vou nem me sindicato é atrever bem a entrar forte. nisso, porque aí eu vou passar vergonha, porque obviamente, né, você sabe muito mais. Então, para ele já foi tranquilo essa adaptação, assim. Sim. Ele já tava em casa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você está em Berlim? Berlim é uma cidade de quantos habitantes, mais ou menos, sabe? Poxa vida, eu acho que é 6 milhões? Não, é pouco, 8? Comparado com São Paulo, não é nada. Eu vou até pesquisar aqui no Google, porque, Eu não olhei. pera, para não falar abobrinha. Opa, nossa, falei um número muito alto, não é nem isso. É 3.600.000, mais ou Olha menos. só, eu achei que fosse mais, porque então uma cidade que tem a população, basicamente, acho que de Porto. Ixi, agora acho que fui eu que falei besteira. Eu acho que agora vamos nós pesquisar no Google também, porque agora eu não quero falar É, besteira. É, mas eu pensei que fosse mais. Eu pensei que Berlim fosse maior, assim, maior em termos de população. Não, Porto Alegre é 1,5 milhão de habitantes, 4 milhões é o estado. Então, Berlim tem a população do estado do Rio Grande do Sul. Não, então é uma concentração grande, porque sim, em termos de território, talvez a Alemanha seja do tamanho do Rio Grande do Sul, um pouco maior. Então, é uma concentração de gente grande, né? É bastante sim. gente. E você falou da questão da divisão da cidade. Lógico que isso já fazem muitos anos, né, da queda do muro, né? Faz 34, se não me engano. Que bom que você falou, porque É, eu sou um historiador tardio, porque eu fui fazer isso agora, recente, eu me formei faz alguns anos, por, por gostar mesmo, fui fazer lá por prazer, mas eu sou péssimo com data. Eu não esqueço eu dos também. eventos, tal, mas com data especificamente eu sou horrível. Então já fazem muitos anos, né? Muitos anos em termos da nossa vida aqui, mas em termos de história, 30 anos é nada praticamente, porque, É enfim, todo nada. mundo vivo andando por aí, né? Não é uma coisa assim de antepassados, né? Não. Como é que é isso, assim, hoje? Você falou de passagem que tem uma diferença, porque acho que é quase impossível não ter, porque são muitos anos separados
e 30 anos não dá conta, né? A gente De tem, apagar tudo, né? a gente tem fatos históricos aí, como por exemplo a escravidão, que É, fez mais do que isso, e as consequências estão aí bem até vistas, hoje. né? Então imagina uma coisa de 30 anos atrás. Como que é isso aí? Como que se percebe essa diferença? Por exemplo, o lado oriental da cidade é, é menos frequentado, por exemplo, é diferente, o lado ocidental está mais moderno, dá para perceber isso, inclusive na tua área, que é urbanismo, assim, dá. É muito doido, porque hoje eu moro na Rua do Muro. É mesmo? Então, Que curioso. a minha rua tem até uma marcação assim no chão, que escrito onde passava o Muro de Berlim. Porque eu Olha que moro coisa. próximo da área onde tem o Checkpoint Charlie, que era a entrada C, né, do muro. E mais um pouquinho assim para trás tem um grande trecho do vestígio do muro e tem um museu ali e tal. Uhum. E eu moro literalmente nessa rua, então o meu prédio é como se fosse tivesse construído em si na frente, assim, coladinho no muro. Que Mas loucura. obviamente onde eu tô bem central, tem muita, obviamente, obra nova. Eu moro num prédio completamente novo que terminou a construção, acho que faz uns 5, 6 anos. Então é muito até doido, às vezes, que eu vou pesquisar algum endereço e eu abro o Google Maps. Gente, meu Deus, como que eu vou para esse lugar? Você chega lá, é totalmente outra coisa. Não bate com o Google, porque, enfim, é que aqui também tem muita lei de privacidade. Então, para fazer scan e para eles escanearem, tem várias complexidades. Então, tem trechos que eles não vão nem escanear, não sei como que vai ser, enfim. Então, tem uma discrepância muito grande quando você olha no Google e quando você vai pessoalmente no local. Mas eu acho que dá para ver claramente a diferença de um lado para o outro, porque aqui, como a história é muito recente e o que aconteceu, é a minha opinião de, tipo, conversando com pessoas e moradores daqui, né? É que eles não querem esquecer que isso aconteceu, né? Então, tem edifícios que eles pegam como um patrimônio histórico, reformam e vai ficar aí, e só vai cair se acontecer alguma coisa muito ruim e precisar derrubar, entendeu? Porque a ideia é manter e, enfim, tem trechos do muro pela cidade toda, tem sinais, tem fatos históricos, eles marcam de vários jeitos diferentes, e eu acho que essa é a maior forma, assim, de deixar um vestígio para as pessoas olharem e falar assim, ó, isso aqui não pode acontecer de novo, porque o que aconteceu é inexplicável, é meio que imperdoável, e tá aí. Você consegue ver os vestígios, sim, porque um lado era muito mais desenvolvido que o outro. Obviamente, depois de 30 e poucos anos, tem muitas construções novas, e, enfim, aqui os térreos dos prédios são usados mais de forma comercial, vamos dizer, tem muita loja, muito. Porque aqui não, o conceito de shopping center meio Uhum. que não existe. Assim, obviamente, a gente tem o Mall de Berlim aqui próximo, tal, que tem umas lojinhas. É bem pequeno, assim, vamos dizer, o shopping, mas loja, tal, grife, se você quer, sei lá, comprar uma coisa na Chanel, sei lá, tô chutando, né? É na Se rua. você vai no Brasil, é tudo fechado, segurança na porta, aqui é direto na rua, assim, a porta, você abre a porta, você entra na loja, Uhum. entendeu? Então, a cidade em si, ela já mudou muito. Mas, como eu disse, tem muito vestígio aqui, ali, tem painel, tem foto, tem museu, e os trechos do muro, assim, ainda erguido, um pedacinho ali, um pedacinho lá, para, literalmente, ó, a gente não pode esquecer disso. Porque E até como eu essa. falei, esse muro aqui que tem aqui do pertinho de casa, aqui na nossa rua, ele chama Museu do Terror. A gente entrou e a gente leu, assim, eu saí de lá com uma vontade de pegar um martelo eu mesma e falar, vou destruir esse negócio todo aqui. Mas não pode, a gente não pode esquecer que isso aconteceu. Talvez seja tentador fazer de conta que as coisas não aconteceram, né? Sim, Mas aqui a gente faz isso um pouco, né? Vai lá e queima os sim, a documentos. gente Quando na quebra escravidão, e inclusive, fizeram isso, né? Quando assinaram a abolição, foram lá e queimaram todos os documentos para. Vamos fingir que isso não aconteceu. não aconteceu. Eu fico às vezes lutando aqui para não entrar nesses assuntos, mas aí. É, e, e, e me parece que isso realmente é uma coisa
é legal confirmar isso que contigo que está aí, né? Porque essa coisa do alemão ter essa preocupação em realmente preservar o que aconteceu, as coisas que aconteceram, e olha que aí não aconteceu pouca coisa, né? Não, Para que justamente as pessoas saibam de onde vieram, o que aconteceu, e o que deve e o que não deve ser repetido, né? com toda E, certeza. e é um lembrete do quanto a gente é capaz de fazer. Eu não vou falar um palavrão aqui, mas vocês entendem, É. né? A capacidade humana de fazer caca é impressionante. E aí, mas eu valorizo à distância muito essa coisa de não, tá aqui. O que aconteceu foi Tá isso, aqui. tá aqui, todo mundo sabe, a gente fala disso abertamente e não é uma coisa que a gente vai varrer para debaixo do tapete. E Uhum. aí, talvez por isso, e aí você me confirma também, a Alemanha acabou ficando um país mais aberto assim ao estrangeiro, né? Eu não sei se rola até É um difícil certo responder peso essa na pergunta. consciência. E aí, por exemplo, eu sei ou ouvi falar, sei, é muito forte, que tem muito turco aí. Tem mesmo? Tem, tem Tem mesmo, bastante. Tem tem mesmo. bastante, assim mesmo. Tem bairros que a gente fala que lá em São Paulo a gente tem a liberdade e tal, que a gente vê claramente a diferença dos moradores e tal. Aqui também tem a mesma coisa, tem muito, muito, muito turco. E agora, por conta da guerra da Ucrânia também, a Alemanha abriu as portas e recepcionou bem isso, e, enfim, tem bastante ucraniana aqui andando, tem bastante. É que no Brasil a gente fala protesto, né? E aqui a gente fala demonstração. Então tem meio que demonstrações semanais, as pessoas são ativamente, mais politicamente ativas, vamos Uhum, dizer, uhum, e, uhum. enfim, coloca um pouco mais de pressão, assim. O que para mim é um pouco legal, né? Não um pouco não, é super bacana, mas para mim é um pouco frustrante ao mesmo tempo, porque como eu sou estrangeira, eu não posso votar. Então eu Uhum. sinto que é um downgrade assim da minha mudança do Brasil para cá, é que eu perdi o meu poder político, a minha voz política, né? Porque o simples fato de eu não poder votar é triste, né? É um downgrade, eu diria. Eu Sim. falo que o Flávio ele tem um superpoder, né? Porque ele vota no Brasil, porque a mãe dele é brasileira. Então, né, na última eleição a gente foi ao consulado aqui e a gente conseguiu votar daqui. E aí ele vota também da mesma maneira nas eleições francesas, porque como francês ele consegue, né? E como ele é cidadão europeu, morando em outra cidade europeia, ele vota nas eleições locais, assim. Ele não vota nas Na eleições nacional, mas para maiores, na votar na nacional. Mas às vezes, municipal. então, sim, de bairro, que é Aham. algo que você já pode também estar politicamente ativo, né? Eu falo, meu, você vota em 3 países diferentes. Isso para mim é um superpoder. E você tem a perspectiva, assim, de conseguir a Sim, residência? Eu não sei como que é aí o processo, né? Porque tem país que quando você consegue a residência fixa, aí você já tem todos esses sim, poderes políticos. Alguns eu acho que você tem que ter a cidadania. Não, acho que estou falando besteira. Acho que quando você tem a residência fixa, você já passa a ter as... sim, você já passa a ter. Eu já dei uma pesquisada, obviamente, em relação ao assunto, Aham. porque a minha situação, como eu disse lá no começo, eu resolvi a minha estadia que a gente resolveu através do casamento. E o meu vício, então, ele é completamente dependente do meu casamento. Uhum, Então, o que uhum. acontece é que se eu me divorciasse por alguma coisa, eu ficaria numa situação um pouco vulnerável, né? E eu teria que procurar outro visto, porque eu Uhum. sou dependente, né, Sim. dessa pessoa. Então, aqui no caso, como eu estou trabalhando, eu poderia ir atrás de um visto de trabalho, porque aí o meu chefe assinaria um documento que eu estou empregada aqui e eu consigo continuar aqui com o trabalho. Mas aqui na Alemanha tem novas regras, porque, como a gente estava falando, de que tá vindo muito imigrante, tem bastante Uhum. gente se mudando para cá, tal. Se você contribui pro imposto, se você paga imposto durante 5 anos, a partir daí você consegue ter uma residência fixa. E tem gente que, dependendo da quantidade de anos, acho que a partir de 6, 7 anos, você também consegue algum tipo de nacionalidade. Acho que você consegue até o passaporte alemão, desde que você faça um curso de integração cultural. Então, você tem que ir fazer aula de história, aprender sobre
a cidade, a história da Alemanha, você faz uma prova para saber, ó, eu sei Uhum. das culturas e das diferenças culturais e da história em geral da Alemanha, e ao mesmo tempo você tem que fazer um teste de proficiência em alemão, eu acho que o nível é B2, aqui é separado por letra o, o idioma, né? E Sim, aí você tem que fazer uma prova de B1 ou B2, que é o começo do avançado ali, né? E aí você faz essa prova e aí você também pode ter direito à cidadania. legal. Então é basicamente esse o processo. Certo, você já está aí Quatro. a 4, então daqui a pouco já dá para começar a tentar. Sim. E agora eu vou te fazer umas perguntas que essa sim eu estou fazendo para todo mundo, para a gente, eu digo quase que prestar um serviço para essa pessoa que chegou aqui fazendo esse tipo de pesquisa de quero ir para a Alemanha, quero ir para Berlim, enfim. Tila, se eu fosse uma pessoa tentando ou pensando, ou querendo ir para a Alemanha, para Berlim, aí que é a tua realidade hoje, e você fosse me dizer uma coisa para não fazer, olha, não faça isso. O que seria? Poxa vida, isso é muito difícil. Baseado na tua experiência e no que você vê por aí, né? Tipo, cara, isso é sei lá, isso é um erro comum de as pessoas fazer, mas não faça isso que Hum. não dá certo. Porque de erro simples, eu só diria, tipo, talvez não vim preparado um pouco financeiramente. Por mais que eu tenha mudado o impulso e tudo mais, eu acho que vim sem uma basezinha, assim, ainda mais agora, com os aluguéis altíssimos, mas isso é uma questão de política pública na Europa toda em geral, Uhum. porque a população da Europa é velha e eles estão precisando de muitos profissionais, não tem jovem suficiente para, né, suprir todos os departamentos, e aí tá vindo um monte de imigrante para vir morar, para trabalhar, para suprir tudo isso. Então a cidade é sim cara, então talvez financeiramente, talvez não vir meramente preparado seria um erro, mas é porque Berlim é uma cidade muito aberta, que está recebendo turismo o tempo todo, e, enfim, talvez uma questão de mentalidade vir sem a cabeça aberta seja um erro. Porque, como eu disse no começo, eu tive que começar minha carreira do zero. Como meu primeiro emprego não foi como arquiteta, eu estava numa posição vulnerável, e, enfim, tem que estar de cabeça aberta. E chorei para aprender alemão, estou aí falando hoje, mas o começo não foi fácil. E seria mais ou menos isso, mas sei lá, coisas clichês de chegar na rua e falar alguma coisa. Eu acho que não tem, Não, mas eu obviamente. acho que Talvez foi perfeito. o erro mais esdrúxulo que eu acho que uma pessoa em sã consciência não faria, é, sei lá, ter uma coisa da suástica tatuado, uma blusa. Isso você vai ser preso imediatamente. Isso é algo que você não se faz na Alemanha. Inclusive, o Flávio, ele tem um chaveiro que quando a gente se muda para casa, do Canadá, tal, e parecia uma cruz, e ela era meio vermelhinha. Os caras pararam ele no aeroporto para perguntar do chaveiro, tá falando assim, não, esse é o símbolo do Canadá, tá, não sei o que. Então, isso seria um erro óbvio Não, eu, para não se fazer, mas assim, as pessoas em sã consciência não fazem isso, né? não, mas Mas, você sabe que você tocou num ponto assim que muitas pessoas têm tocado nessa pergunta, que é a questão de ir para um país com a cabeça aberta, né? Não sim. pode ir para um outro lugar achando que você vai viver do seu jeito. Eu vou voltar nisso, mas deixa eu fazer Uhum. perguntas aqui que eu quero voltar nisso até para perguntar uma outra coisa. O contrário, para essa mesma pessoa que você diria, olha, faça isso. Isso aqui é uma coisa muito importante para que dê certo você conseguir vir para cá. Eu acho que só de você começar, pelo menos, a aprender alemão, já é um puta caminho andado, cara. Porque, ó, pra ser sincera, o Brasil não é tão diferente da Alemanha. Em termos de cidade, construção, e um pouco, talvez, de cabeça, assim, de mentalidade cultural, sim. Mas você ainda tem que acordar de manhã e trabalhar, e você trabalha durante a semana, tem uma diferença clara de final de semana e semana. Então, assim, em termos de sociedade, eu diria que
é igual. Temos de rotina, de coisas que tem que Aham, aham, fazer e não aham. fazer. Enfim, eu acho que só se você está pensando em vir para a Alemanha, talvez que já começar um curso de alemão antes de vir para cá. E tem gente que eu conheço, que eu fiz amizades aqui, obviamente, eles se mudaram para cá também, às vezes por conta de susto, porque conseguiu um emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo, veio para cá. E estão aprendendo inglês primeiro e só depois vão aprender o alemão. Mas isso é uma questão depende do emprego, depende do tipo de, sei lá, carreira que você está procurando, porque tem muitas áreas aqui na Alemanha, principalmente voltada ao audiovisual, que é muito forte. Gravam-se muitas séries de Netflix e filmes aqui. Então, às vezes, a gente Uhum. está andando no meio da rua, que a gente vê de trailer, de estrutura de gente filmando alguma coisa, e você escuta idiomas diferentes o tempo todo na rua. O tempo todo na rua. Então, faça, se for mudar, já começa a fazer um curso de alemão e já vem um pouco mais preparadinho para saber como que se fala saída no metrô para não ficar louca e perdida igual eu, entendeu? Legal. A essa altura, Tila, e lógico, o que eu vou perguntar tem a ver com vontade, tá? Não com situação. Hum, Eu sei que, dependendo da situação, a gente faz quase qualquer coisa, né? Mas vontade. Quando você pensa em Brasil, só a passeio? só passei. Isso eu não tinha ideia, eu não. Porque, como eu disse, eu mudei no SUS, a gente veio pra cá, e eu deslumbrada, veio pandemia e tal, caí na rotina de novo, tô aqui na minha rotina, cuido do meu cachorro, cuido da minha casa, cuido das minhas coisas, tô aí tocando minha vida, né? E nós voltamos pro Brasil pela primeira vez 2 anos atrás, teve um casamento de família, a gente se organizou e foi. E o choque cultural foi muito, não cultural, mas de vida, assim, foi um choque muito grande para mim. Primeiramente porque eu já tinha esquecido o que é ser dependente de carro, já tinha completamente esquecido. E eu me senti um pouco claustrofóbica, assim, para ser sincera. E nesse momento eu percebi que eu vivia um relacionamento abusivo com São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito atrativa, porque você tem de tudo a qualquer hora, a qualquer lugar. E é uma cidade que tem muita oportunidade, muita gente, é viva, ela tá sempre ali acontecendo alguma coisa. Então, nisso é muito atrativo para todo mundo, porque você sempre tenta ali, você acha um lugarzinho, alguma coisa para fazer, você acha um grupo de amigos, enfim, sempre tem coisas, é muito diverso, é muito heterogêneo. E só que ao mesmo tempo você não percebe que você está sempre cessado, que você está sempre com muita pressão, e você está sempre preso no trânsito, você está sempre preocupado, você não consegue andar de boa no meio da rua, mas ao mesmo tempo você está pensando que você está indo num lugar super legal, e enfim. Então você está sendo maltratado o tempo todo, mas você está sempre pensando no ponto positivo que você tem isso, Aham. que você consegue pedir pizza 2 horas da manhã, e, enfim. Então, quando eu voltei, eu percebi isso. Eu falei assim, gente, eu sempre vivi um relacionamento abusivo com a cidade de São Paulo. Porque eu sempre amei, sempre falei muito bem de São Paulo, tanto é que eu fui estudar arquitetura, porque eu sempre tive aquele sonho de, ai, vamos fazer o bem para a sociedade, eu posso fazer o bem, que não sei o quê, vamos trabalhar com construção, fazer a diferença. A gente sempre começa a carreira quando a gente vai, pelo menos eu, pensando nisso, né? E aí, depois de uma semana em São Paulo, eu fiquei, saudade de casa. E aí que foi que eu percebi que minha casa é aqui em Berlim. As minhas coisinhas, obviamente, meu cachorro ficou para trás, a gente fica com saudade, mas, enfim. Uma semana só em São Paulo, depois de 2 anos morando aqui, a gente voltou e eu fiquei, depois de uma semana, com saudade de casa. Então, ali foi a certeza para mim. Então, é só passeio. É, eu às vezes acabo esquecendo de perguntar isso durante, porque a conversa vai levando, mas eu sei que também as pessoas podem se interessar em saber isso. E não precisa nem se deter tanto, mas me dá uma ideia, assim, como que é serviço de saúde aí? Olha, é como se fosse o SUS. Que viva o SUS. Mas aqui, quando eu me mudei para cá, eu fiquei junto, porque sai uma quantidade junto com o seu imposto, com o seu salário. Uhum. Se você não trabalha, você vai ter do mesmo jeito. Sai.
né? Que é sempre proporcional ao seu trabalho. Uhum. Então, no começo, como eu não era empregada, eu estava atrelado ao seguro-saúde do Flávio. E aí, quando eu comecei o emprego, aí ele começou a pagar o dele, que já pagava, e para mim era de graça, e o meu comecei a pagar através do imposto que sai Uhum. do meu salário. Então, assim, nós temos o mesmo serviço, só que nós pagamos porcentagens diferentes. Então, a pessoa rica, a pessoa de classe média, a pessoa pobre, a pessoa miserável que não tem nenhum tipo de income, nenhum tipo de dinheiro, vai ter o mesmo serviço, vai ter o mesmo atendimento. Obviamente, existe o sistema privado. Mas, assim, são poucas pessoas, pelo menos no meu círculo de amigos, de trabalho e tudo mais, até Uhum. o chefe, o CEO da minha empresa não tem plano de saúde privado. É tudo Todo pelo. mundo usa o geral que sai ali do imposto e aí todo mundo usa o mesmo. Aí é uma proporção, você paga proporcional ao seu salário. É. Então, às vezes você paga um pouco a mais, o Flávio paga bem mais do que eu, e tem gente que não paga nada porque está desempregado, mas no final do dia a gente meio que está ajudando todo mundo e seria basicamente esse aí o sistema. No caso da cobrança é parecido com o SUS lá, é um percentual Sim, sobre o que a é um pessoa ganha percentual, e é aí tem que imposto, ganhar mais, pagar mais. imposto. Aí. É, educação, como que funciona assim? Criança, sei lá, tem uma criança, vou botar na escola, tranquilo, pública, tudo Mesmo certo. esquema, mesmo esquema. Aqui tem dois tipos de. Olha, quando eu fiz o curso de alemão, eu aprendi as diferenças. Porque quando você vai fazer ensino médio, tem. Olha, eu já esqueci os nomes, porque tem um negócio de Realschule, Hochschule, tem algumas diferenças. E posso falar abobrinha, porque eu já esqueci, eu aprendi Uhum. certinho, eu já esqueci. E tem umas diferenças, porque quando você tem que se dedicar bastante quando você é estudante, e aí, se você mostrou um bom desempenho, você vai para uma escola que é um pouco melhorzinha e dali você vai para a faculdade. Agora, se você não teve um desempenho muito legal, tá, como você viu, o que é meio triste, você vai para outro sistema e aí você vai ali para um pós-escola, você vai estudar uma coisa mais técnica ou você vai direto para o trabalho. Então, tem esse esquema de diferenças de escola, mais relacionado quando você vai trocar para o ensino médio, e, mas assim, público. E faculdade aqui, quando eu fui pesquisar, porque, como eu disse, quando a gente decidiu mudar para cá, eu falei assim, vou pegar um visto, vou fazer um curso de restauro em Hum. arquitetura e tal, custa 120 euros por mês. Então, assim, a diferença é gigantesca. Não é que nem nos Estados Unidos que as pessoas salvam dinheiro pela vida inteira para pagar a faculdade do filho, ou no Brasil também. Uhum. Obviamente, a gente tem excelentes faculdades públicas, e só que é bem difícil de passar por conta de concorrência, e o pessoal gasta dinheiro fazendo cursinho, tem gente que, sei lá, vai prestar medicina, eu tenho uma prima que estudou 5 anos em cursinho para conseguir passar no curso de medicina na USP, então, e quando você vai para o privado, caríssimo, minha faculdade, e olha que eu fiz Senac, caríssimo, fora material, fora coisa, foi Uhum. assim, caríssimo, aqui é 120 euros por mês, e você tem um cartão, uma carteirinha de estudante, mas não para pagar meia, porque essa coisa não É, existe. Você tem um descontinho, mas é por idade, não é por estudante. E aí você tem um cartão que você usa transporte público à vontade, e você não paga, porque já está meio que incluso tudo dentro essa desse taxa aí que você. pacote. Isso. Então é isso, é diferentão. É bem parecido com. Mas em contraproposta, assim, se paga muito imposto. Em Eu. média, você paga 30% do seu salário, assim, em imposto. É bastante. Mas aí tá tudo bem também, né? Se você paga 30% do teu salário em imposto, mas pode andar na rua em paz, tem saúde, tem Sim. educação, eu, Olha, até tem uma eu curiosidade. assino, não tem problema nenhum. Eu assino. Pode Eu me dar uma também, a folhinha gente aí que eu assina. assino, não tem problema nenhum. Porque o problema é você não pagar 30, pagar 20, sei lá, mas e aí ter que E tirar não tem todo o retorno. resto também né? Porque aí você quer ter uma escola decente, você vai ter que pagar. Você quer ter minimamente saúde, você vai ter que pagar, e aí fica. Aí
o imposto fica muito maior, inclusive o imposto sobre o consumo. Eu não quero entrar nisso, porque aí na minha outra área, que é economia, eu vou ficar chato. Mas Só tem uma curiosidade em relação a imposto, que eu não sabia, descobri só quando eu fui pegar meu cachorro. Cachorro também paga imposto, porque cachorro faz xixi na rua, faz cocô na rua, faz tudo na rua, tem que pagar. É? Não, então me explica. Isso aí eu quero saber. Como que é? O que eles pagam? Como que paga? Porque aqui, como os cachorros têm muitas. Para a Alemanha tem muita regra, existe seguro para tudo, enfim. Cachorro, quando você pega, compra, adota um cachorro, ele vem com um chipzinho, vem microchipado. Tá. E só atendem no veterinário e tudo mais, você tem esse chip, tudo roda através desse númerozinho que tem no seu pet. E você fica registrado com o número do chip desse cachorro, você é responsável por esse cachorro. Então, se você abandona na rua, eles vão pegar o chip, vão atrás de você, vão saber onde você mora, tal, e você vai pagar uma multa deslascada. E, enfim, e como eu, no caso do meu cachorro, ele está registrado no meu nome, eu pago 12 euros por mês como uma taxa de limpeza, imposto que ele paga porque ele suja a cidade. Então, eu tenho que pagar, eu não tenho opção, eu tenho que pagar. É justo. Legal, bacana, bacana. Boa curiosidade. Tá, eu só vou voltar, porque no meio da tua resposta eu disse que eu ia fazer um comentário, eu vou fazer o comentário ali, mas depois eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Eu já nem lembro direito, mas a gente estava falando da questão de a pessoa ir com a mente aberta para a cultura e para as coisas, né? E eu acho, assim, quando eu digo vendo de fora, assim, as pessoas que estão aqui, a Tila sabe que eu tô longe de casa. É lógico que eu tô dentro do mesmo país, tem uma certa diferença, mas tem algumas similaridades, né? O Brasil é um país continental, então eu brinco assim, com exceção da língua, né? Porque a língua é a mesma, é quase como sair lá da Espanha ou de Portugal e ir morar na Alemanha. Tem um monte de diferença cultural, um monte de coisa diferente aqui. E, inclusive, a distância geográfica, né? Só a língua é a mesma, os governos, as leis, enfim, tal. E quando você vai para um lugar diferente, eu acho que talvez o maior erro que você possa cometer é justo esse, assim, você querer enfiar a sua cultura e realidade no país alheio, né? Ao invés de tentar absorver, né? Essa questão de se preocupar em falar a língua, em comer as comidas do lugar, não ficar se preocupando em importar tudo ou achar um lugar brasileiro que faz. É lógico que isso, em alguma medida, né, a gente gosta, a gente vai procurar lá o lugar que nos remete. Eu fico muito feliz quando eu acho aqui um pastel com a massa fina, é quase impossível. Porque aqui eles fazem aquele pastel Aqui tem. Aqui eles fazem aquele pastel com massa grossa, sabe? Sim. Então, quando eu acho um pastel com massa fininha, assim, lógico, me remete à minha casa, mas não dá para ficar o tempo inteiro procurando isso. E eu te perguntei do pessoal da Turquia, porque quando eu estive na França, eu notei que lá tem bastante, eu não vou dizer turco, bastante gente de origem muçulmana e tal. E eu percebi que eles meio que se fecham lá no mundo deles e vivem lá a cultura deles, assim, eles não se misturam muito, assim, e tal. E aí eu queria te perguntar, quando eu falei de passagem, isso, se aí é assim também, ou se não, isso foi só uma impressão boba de turista minha, porque eu fui de turista, né? Eu não fiquei lá. Eu acho que talvez você teve essa impressão. Você estava em Paris, quando você disse França. Porque, assim como talvez várias cidades brasileiras, Paris, em relação ao centro, ela é muito excludente. E ela tem uma discrepância social muito grande, assim como São Paulo. Então, essas pessoas, elas são as escórias da sociedade, né? Então, eles moram fora do centro, porque só mora gente rica no centro, assim. Até a gente, se a gente pensar em talvez, é que eu não jamais faria tomaria essa decisão, mas se a vida pedir, enfim, se a gente tivesse que mudar para Paris ou algo do gênero, a gente hoje vive muito bem em Berlim, a gente está num apartamento super bacana, região central, tal. A gente não conseguiria pagar um apartamento, tipo assim, Imagino que não. Até talvez, então, corroborando aí com o que você está dizendo, talvez eu tenha tido essa impressão, porque eu fui lá visitar a irmã da minha esposa que morava lá.
Uhum. e era em Nanterre, que é fora, né, de Paris. Sim. Então, talvez porque lá É onde tem vários predinhos de residência, sei exatamente onde isso é. aí, isso aí. E aí lá tem muito imigrante, né? Lá tem Tem. bastante imigrante. Nessa região tem bastante imigrante, assim. Então a gente foi de turista, mas ficou 20 dias lá e com uma pessoa que morava lá. Então a gente viveu um pouquinho, assim, né? Sim. E a gente notou que tinha bastante restaurante, assim, para o pessoal. Até porque tem um estilo de comida diferente e tal. E aí eu fiquei com essa impressão, assim, de o pessoal continua vivendo do jeito que vivia, né? Sim. Talvez não tenha incorporado tanto. Mas, enfim, a minha. A gente está encaminhando para o fim, e aí esse é o momento que eu dou a bola para ti e te pergunto se você quer fazer alguma pergunta, tem alguma curiosidade, é a tua vez. Poxa vida, eu não sabia disso, deveria ter pensado. Não, mas aí não ficaria justo, porque eu não penso antes, então aí assim é justo. Eu acho que a única pergunta que eu consigo pensar é agora, que você está fazendo essa temporada toda de pessoas que estão morando fora, é se você agora, depois de escutar várias pessoas falando das suas experiências morando fora do Brasil, se você agora tem esse desejo também, se você está procurando também informação de para se mudar, para sair do Brasil. Ah, é uma ótima pergunta. Ninguém fez, por exemplo. É, então, não fiz isso com essa intenção. Não foi essa a ideia. Na verdade, esse podcast ele começou com uma coisa sozinho, né? Que eu pegava um assunto lá Eita, parou tudo. voltou, voltou, acho que voltou. Então esse podcast ele começou com uma coisa sozinho, que eu pegava um assunto lá Tá tudo travado. ai, ai. Bom, então, eu estava te dizendo que eu não, quando eu pensei em fazer a temporada, não foi com essa ideia. Uhum. Eu fazia o podcast sozinho, isso começou com uma ideia de fazer uma coisa sozinho, de realmente expressar mesmo. Eu pegava lá um assunto e saía falando, assim, até eu brincava assim, não tem nem muito compromisso de a gente chegar numa conclusão. É só a gente realmente devagar aqui. E aí numa postagem até no Instagram, uma amiga minha que mora na Flórida me respondeu ali, me perguntando uma coisa, e a gente deu uma conversada e eu falei, cara, isso aqui é legal, porque tem um monte de gente que pensa nisso, mas não tem a mínima noção do que é fazer isso, né? Sim. E aí eu fiz esse papelzinho que eu te falei, e falei, tá, deixa eu ver quantas pessoas eu conheço. E aí eu coloquei no papel assim, falei, eu conheço 12 pessoas. Se umas 10 topar, 12 que eu conheço, assim, que eu acho que eu conseguiria acessar. Falei, tá, se eu conseguir 10, já dá um negócio legal e aí dá uma arejada também, porque bota outra pessoa para conversar, troca outra ideia. E então foi assim que veio a ideia. Eu nunca tive uma ideia forte assim de sair do país. Nunca foi uma coisa que me ocorreu. Lógico que ocasionalmente a gente pensa nisso, enfim, em vários momentos, quando o nosso país faz certas Decisões. caprichadas assim, a gente pensa, né? É bom porque, como eu não costumo me pronunciar muito sobre isso, o que eu falei é tão dúbio que as pessoas vão continuar sem saber, né? Então fica assim. Mas, lógico, quem me conhece sabe minha opinião. Só não expresso muito aqui, porque eu acho que se eu expresso ela aqui muito, eu perco a oportunidade de ouvir as pessoas. E eu. Se é que eu tenho uma bandeira, é assim, cara, a gente precisa conversar, porque se a gente for se fechando, isso vai virar uma coisa pior do que está, se é que isso é possível. Então, apesar de às vezes eu nem querer, eu tento estar aberto a conversar. Mas voltando lá para o assunto. É, e a gente fez essa viagem aí para a Europa, e como a gente conviveu com pessoas que estavam aí trabalhando, e a gente conviveu com aquele imigrante clássico mesmo, assim, sabe? Que foi para trabalhar, que trabalha na casa de alguém, ou que trabalha em obra e tal. E eu fiquei com uma visão de
não é tão fácil assim, né, pessoal? Sabe? Pessoal, não é assim, né? Vou pôr minha mochilinha, vou lá e vai dar tudo certo, eu vou ganhar em euro e a vida vai ser uma maravilha. Não é bem assim. Porque, como a gente ficou 28 dias ao todo, em algum momento tem um inglês bem mediano, assim, obviamente francês é zero, e eu fiquei muito com essa impressão, assim, cara, é você virar um analfabeto de novo, assim, você sai de um nível X e vai lá para um nada, né? Fala assim, não, eu vou lá, eu vou ser garçom. Não, não vai, porque você não vai nem conseguir ser garçom na França, porque você não fala francês, não vai fazer nada lá. Assim como não deve fazer na Alemanha também. Então, a ideia de fazer isso aqui foi essa, assim, falar, cara, vamos mostrar pessoas reais, assim, como a gente, não artista, não blogueirinho que faz lá o videozinho, né? Pessoas que são que nem a gente, assim, que topar conversar, mas é lógico, respondendo completamente a sua pergunta, que quando eu ouço vocês, e aí eu estou brincando assim, poxa, eu só estou ouvindo história boa, eu queria tanto ouvir uma história ruim, é lógico que é uma Não, brincadeira, né? tem muito perrengue, assim. Porque é lógico que a gente fica tentado, né? Porque quando você ouve você dizendo da tua vida aí, de como as coisas são mais civilizadas. Semana passada eu conversei com um cara que está lá no Canadá, que é até um cara que era um jornalista aqui no Brasil e tal, era comentarista da ESPN e tal, é uma história bem bacana. Fui lá, chamei ele no direct, ele topou. E, e até ele me falou uma coisa assim, aqui nem precisa ter muita lei, são poucas leis, porque as pessoas têm noção, então não preciso ficar pondo uma plaquinha de pare em todo lugar, porque as pessoas, né, entendem que isso... Então, sendo eu quem eu sou, e esse tipo de coisa, assim, tem que ter uma placa de pare para você parar, Uhum. e você passa pela placa de pare, aí toma uma multa e bota a culpa na placa, isso é das coisas que me irritam profundamente, porque a culpa não é da placa, né? A placa estava lá, era só parar, né? Então é lógico que isso conversa com os meus sentimentos, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vida assim relativamente bem estável aqui, e eu já tenho uma certa idade, né? Não sou mais um guri, então eu admiro, vejo com muito bons olhos, mas eu, assim, neste momento de vida, assim, não sei se eu tenho essa coragem, eu acho que o nome é isso, eu não sei se eu tenho essa Não, tem que ter coragem. bastante coragem mesmo. Porque seria para mim, no caso, abrir mão de muita coisa e eu não sei se eu tenho, inclusive, o fôlego para começar de novo e tal, assim. Mas quem sabe, se esse negócio aqui der muito certo, por exemplo, meu trabalho no digital der muito certo, aí não importa onde eu moro, aí quem sabe um Sim, dia a gente tem até, inclusive, um processo andando de passaporte português, né? A minha tô família sabendo. tem um processo andando, quem sabe, né? Mas a gente está fazendo isso não por nós, mas pelas gerações. Eu não posso tirar esse direito dos próximos, né? Então eu vou fazer Sim, por isso. Mesmo que eu não use, eu vou deixar a porta aberta para os que virão, se assim quiser, ter essa oportunidade, porque facilita bastante a vida, né? sim, com certeza. Não sei se eu te respondi bem, mas é isso, assim. Eu acho que se eu tivesse uns 20 anos a menos, eu estaria pensando muito mais seriamente nisso hoje. Mas nessa altura, Sim. eu já. Inclusive, a mudança que eu fiz de São Paulo para cá já está completando 18 anos, né? Então, eu, de alguma maneira, já tive que fazer isso, sabe? Abrir mão de família, Uhum. tudo para começar uma vida toda nova. Então, não sei se eu tenho esse. Mas pelo menos você consegue pegar o carro, ou pegar um ônibus, um avião, e você consegue Mas você visitar sabe que a sua gente família. acaba se vendo uma vez por ano, né? É, É, é complicado. A gente tem essa ideia, né? Não, pô, é 1 hora e meia de avião, eu pego o avião, vou ali, mas sim, tem ano que é 2 vezes, mas normalmente acaba sendo uma, porque a vida é a sim. vida, né? Todo mundo Corrida. está correndo e acaba sendo assim. Tila, deixa Mas, eu... é, Deu mais uma travadinha, segura aí a deu. internet, nós estamos no fim, me ajuda aí. Tila, deixa eu te dar um espaço aí final. Eu não conversei contigo antes, eu não sei se você quer deixar a rede social, se você tem algum trabalho que você queira
divulgar, ou pelo amor de Deus, não me incomodem. Ou você pode dar espaço para mandar abraço para a mãe, enfim. Beijo, Cris, beijo, mãe, beijo, Sandra, beijo todo mundo. Não, eu sou uma pessoa um pouco antissocial em relação, assim, a mídias sociais. Eu só tenho Instagram porque a minha mãe fica assim, Tila, você tá bem? Posta uma foto, porque faz, sei lá, 3 meses que você não posta nada, só para saber onde você tá e se você tá viva. Então, Uhum. assim, eu tenho um Instagram lá que eu posto, se alguém tiver alguma dúvida em relação à vida da Alemanha, é Tila Bartolomeu, meu nome é um pouquinho diferente, então é muito fácil achar, mas Mas a gente em coloca aqui relação a isso, eu na não... descrição. Se você autorizar, a gente coloca aqui. Sim, Aí, você pode pessoal, pôr, não enfim. é para ir lá incomodar a Tila, tá? É só se vocês forem fazer alguma coisa de útil na vida de vocês, tá? Porque a Tila não é a blogueirinha morando em Berlim. Ela tem uma vida normal lá, então, se ela puder te ajudar, de repente ela te ajuda, mas não Sim. vai lá incomodar. Mas é isso, se está pensando em mudar, tem que vir sim de cabeça aberta, você tem que ter consciência que você vai sim ficar numa posição vulnerável, porque você não vai ter os seus familiares próximos, você vai ter que começar suas amizades tudo do zero, carreira basicamente tudo do zero, a não ser que você saia já do país com um emprego e já venha já certo o que vai fazer, e aí é só um passinho a mais assim na sua carreira. Obviamente, existem histórias extraordinárias. Você estava falando de pastel, eu lembrei que teve uma senhora que mudou para cá e o trabalho dela, literalmente, ela vende pastel na janela da cozinha dela, porque ela Ah, mora no térreo e aí ela posta lá nas redes sociais dela o dia mas que ela ela é está com brasileira? tempo para fazer. É brasileira. Ah, me arruma essa pessoa para conversar. E aí ela simplesmente abre a janela lá, ela posta nas redes sociais, ela frita o pastel ali no fogão dela e Isso ela aqui, ó. vende ali na janela dela. Que Então, legal. e ela não tá começando a aprender alemão, tal. Obviamente existem pessoas extraordinárias que mudam e vêm assim na cara da coragem. Eu acho que é importante apontar antes da gente fechar é que eu falei que a gente, claro, falou vamos mudar, e a gente falou assim, vamos, mas assim, a gente veio também com uma segurança que, se algum chabu acontecesse, a França é do lado da Alemanha. Então, a gente Uhum. poderia recorrer à família do Flávio aqui na França. Sim, sim. Porque se eu acho que se fosse um pouco diferente, se fosse eu saindo do país com outro brasileiro, eu acho que eu não tomaria uma decisão tão rápida, porque eu não teria uma segurança, assim, num país onde eu não conheço ninguém, não tem ninguém por perto. Eu acho que tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Sim. Então, sim, tem que ficar com a cabeça aberta. Você vai ficar numa posição vulnerável. Tem dúvida? Meu, tem tanto espaços e horários disponíveis para conversar no consulado. Se quer ir para Portugal, talvez mora, sei lá, tem consulado em tantas cidades no Brasil. Vai, marca uma conversa, joga uma conversa fora, pergunta, tal. Uhum. E às vezes você vai pesquisar informação na internet, às vezes num lugar tá falando isso, no outro lugar tá falando outra coisa, aí você fica meio perdido e fica inseguro, porque já é uma decisão difícil para ser Sim. tomada. Marca no consulado, fala assim, ó, tô com interesse, tá, com não sei o quê, bababá, como funcionaria a vista. Às vezes são decisões simples assim que pode te levar a um bom caminho. Perfeito, perfeito. É E isso foi o que eu fiz, não sabia o que fazer, marca no consulado, ó, é essa a situação. Pronto. aí. O importante é você saber onde procurar as coisas e ir à luta. Sim, Não adianta, às vezes, com ficar só certeza. pensando e não ir atrás. Bom, pessoal, assim, Tila, mais uma vez, muito obrigado, assim, por me Imagina. atender. Foi muito bacana mesmo, acho que foi muito esclarecedor e, enfim, eu conversei com a Tila, essa simpatia de pessoa, deixa um abraço pro Flávio também. Pode deixar. E Talvez você eu vou falar aí, para ele conversar com você, porque ele era um europeu que foi morar no Brasil, morou 6 anos no Brasil e voltou, e talvez. se ele topar, vamos marcar, vamos marcar. Se ele topar, eu tô super. Eu falei que eu ia fazer 10 episódios e, assim, rapidinho, vou dar um Vai spoiler estendendo. aqui. Eu vou dar um spoiler. Eu tô marcando com gente do Japão. Meu Deus! Porque eu acabei conversando com um pessoal que está na Nova Zelândia
E aí eu falei, tá, eu conversei com o pessoal aqui na América, conversei com gente na Europa, conversei agora na Oceania. Eu falei, tá, agora eu quero alguém da Ásia e da África, eu vou fechar essa. Para fechar. Tá difícil a produção na África, então se alguém está ouvindo e souber algum brasileiro perdido na África que topar, tô super afim, tá difícil achar. Entrei nos grupos lá, mas tá difícil. Porque realmente é um assunto bem legal, as pessoas têm gostado e eu gosto. E é um pretexto para eu conversar com pessoas como você, que são tão legais, e aí a gente consegue bater esse papo. Acabei conversando com gente que fazia muitos anos que eu não via, e, e é um pretexto também para a gente bater papo com as pessoas, que é uma coisa tão, que pelo menos para mim é tão legal. Sim. Pessoal, vocês aí do outro lado, eu espero que vocês tenham curtido. E se curtiram, já estão aqui há quase 1h30, talvez, então deve ter feito sentido. Então não esquece de seguir a página aí, tocar o sininho, todas aquelas coisas que tem que fazer e tal, para a gente seguir adiante. Porque se você chegou até aqui odiando o conteúdo, aí é psiquiatra mesmo, né, pessoal? Porque você se puniu por 1h30, e, a não ser que seja a família minha ou da Tila, aí não faz sentido. Não. Agora, se você curtiu, se você gostou, e só se você gostou, aí semana que vem você volta aqui, nós vamos ter outro personagem, outra história, tão legal quanto a da Tila. Espero que você tenha curtido e que você volte. E se voltar semana que vem, mais uma vez, não estarei sozinho, porque seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá.